Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e comigo, Andressa Giordano. Oi, pessoal, estou de volta. Não estava de férias, né, Vitor? Você apareceu novamente. Pareci. Não, você estava resolvendo outras coisas do Inova, né? Sim, e estava cedendo minha cadeira para uns convidados incríveis que a gente teve nas últimas semanas. Eu não sumi do podcast, tá, pessoal? Como os episódios são um pouco mais curtos, é melhor, fica mais dinâmico e eu acho que o conteúdo é transmitido de uma forma melhor quando tem menos pessoas falando, então... Mas estou de volta hoje, né? Muita gente falando ao mesmo tempo fica uma loucura, né? E Andressa, hoje a gente vai falar sobre o que então? Dá aí a introdução pro nosso ouvinte. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana, que é diferente do que muitas pessoas pensam. Mobilidade urbana não é só construir ciclovia, nem andar de metrô. Então a gente não vai... Não é largar o carro na garagem e abdicar totalmente das 4 rodas, né? Não é só, vai muito além disso. Não, a gente vai falar um pouco sobre o que é isso. A gente vai falar sobre algumas soluções que pessoas estão encontrando para melhorar a mobilidade urbana nas cidades ao redor do mundo. E vai ser uma discussão bem legal. E espero que vocês gostem enquanto vocês ficam conosco nesse episódio. E Andressa, o tema mobilidade urbana, ele já tá virando uma coisa tão comum no dia a dia das pessoas, apesar de ainda existir muita confusão sobre esse tema, que ele foi o tema do Enem de 2016, né? Isso. E eu acho que vale falar, principalmente para esse pessoal que tá começando a sua vida adulta, vamos assim dizer, né? Normalmente quem faz Enem aí tá nos seus 16, 17 anos, né? E é legal que esses pessoas eles estão discutindo mais sobre esse tema, né? Que mobilidade urbana foi o que você falou, vai muito além de só fazer ciclovia ou incentivar o transporte. Ele inclui também o planejamento dos bairros. Então, o que adianta eu ter... Que é o caso, por exemplo, de São Paulo, que eu tenho um percentual gigantesco de pessoas que moram na Zona Leste. E esse pessoal, todo dia, eles fazem uma... Como que eu posso dizer? Uma viagem dos pinguins para a Zona Sul. Porque todo mundo trabalha na Zona Sul, né? Então, acaba que esse tipo de planejamento que São Paulo perdeu nos anos... de ter que atravessar a cidade 1h30, 2 horas de viagem, algumas pessoas aí, isso também é mobilidade urbana, tá? Não é só querer colocar todo mundo dentro do vagão de trem e empurrar a galera lá pro outro lado da cidade. Uhum. Mobilidade urbana é pensar a cidade de uma forma inteligente para que todo mundo possa se locomover da melhor forma. Então... É ok você demorar 1h30 pra chegar no seu trabalho? É ok você ficar 3 horas no transporte público todos os dias pra ir ou voltar? Não é ok isso. Então tem que se pensar em alguma coisa pra melhorar isso. E a mobilidade urbana, ela tem um universo de coisas que formam isso. Não é só o transporte público, não é só a bike, não é só o carro. É um planejamento muito grande. Parece ser algo simples, mas não é. É simples se você tá começando uma cidade agora. É simples se você tá jogando aquele jogo SimCity, que você começa uma cidade do zero e consegue planejar tudo bonitinho. Agora, se você pegar, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que a gente sempre usa como exemplo, principalmente por ser a cidade que está mais perto da nossa realidade, minha e do Vitor, porque a gente mora aqui, é um desafio e tanto. E como você acha que as coisas estão andando aqui em São Paulo, Vitor? Andando literalmente, né? Acho que não só São Paulo. A questão de mobilidade urbana, ela tá ligada totalmente em infraestrutura, né? Não só dos meios de transportes públicos, mas infraestrutura de ruas, infraestrutura da cidade como um todo, né? Infelizmente, depois das nossas queridas Olimpíadas, a consultoria Interbi
ela calculou que o Brasil perdeu 25 bilhões de reais em investimento acumulado de 2015 a 2016 em infraestrutura. Ou seja, a coisa não está andando. A coisa não está andando literalmente, né? Então... Mas eu acho que vale a pena a gente falar de algumas iniciativas. A gente fez aqui uma discussão com o pessoal da Telos sobre inovação social voltada no governo. E a gente viu que não é uma coisa que é só de um lado, né? Não é só o governo mandar pro cidadão e o cidadão ficar sentado esperando. E eu acho que tem muita gente que entendeu essa ideia e tá também trabalhando, fazendo o contrário, né? Eu acho que a gente tem iniciativas, por exemplo, quando a gente fala sobre economia compartilhada, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo nesse podcast... o pessoal da comunidade da Brasilândia desenvolvendo seu próprio Uber, porque os nossos queridos profissionais do Uber, eles não atendem a comunidade. Então, assim, se o governo não vai até mim, por que eu vou ficar sentado esperando e chorando? Se eu sei que às vezes não vai me resolver... E a gente tá falando aqui governo porque talvez seja uma realidade atual do brasileiro reclamar do governo. Mas o caso do Uber, por exemplo, que é uma iniciativa privada, mas que também não me atende. Não vai até lá a comunidade da Brasilândia. Então, eu acho que é legal a gente pensar todo esse universo que envolve a mobilidade urbana e não ficar sentado só esperando. Senão a gente vai conseguir continuar gastando as 2 horas para ir pro trabalho, 2 horas para ir para voltar, que era o que eu gastava, né? Nossa, é aquela coisa, quando você mora em São Paulo, tudo demora pelo menos 1 hora. Não importa para onde você vai. Tudo demora 1 hora, tudo você tem que... se você tem alguma reunião pra ir no centro, você tem que calcular o tempo do trânsito. Que loucura isso! Não, porque eu demoro... O Google Maps tá me dando aqui 30 minutos, mas com o trânsito eu vou chegar lá em 1h30. Isso é uma coisa muito louca e tá dentro da nossa rotina já. Tá dentro do meu mindset calcular o tempo que eu vou gastar no trânsito pra chegar num lugar. E isso não tá certo. E não é um problema só de São Paulo, é um problema de grandes cidades. Se você for pra qualquer grande cidade, em qualquer lugar do mundo vai ter trânsito. Não importa. Nova York tem trânsito pra caramba, galera. Você vê em filme, sabe? Você vê hoje na internet, nos vlogs, a galera andando por Nova York e um super trânsito, um buzinaço e tudo mais. Isso não é um problema do Brasil, é um problema das grandes cidades. E que eu sinto que até hoje ninguém conseguiu resolver de verdade. Eu tenho um grande amigo lá de Recife que ele brinca que os paulistas, eles contabilizam a distância em tempo, né? E não em metros e quilômetros. Isso é bem verdade, né? Mas só pra gente dar um exemplo, extrapolando tudo aqui, para o pessoal entender o que a mobilidade urbana vai além do transporte público, né? Além dessas iniciativas. A gente publicou recentemente aqui no Inova um caso de navios cargueiros autônomos que estão sendo testados tanto na Europa como um todo, né? Eles estão começando... A previsão é que 2018 tenha a primeira viagem na Suécia, mas a Rolls-Royce, que é uma empresa britânica também, é a mesma do carro e não é a mesma do carro, porque na verdade eles são separados há muito tempo já, mas o braço de engenharia naval aí da marca também está trabalhando em uma solução de navio autônomo, né? E o que isso impacta no nosso transporte do dia a dia? Que eles estão contabilizando ali que eles vão tirar tanto caminhão da estrada com essa solução, né? Que isso vai melhorar a poluição, isso vai melhorar o trânsito das estradas, vai melhorar a segurança, porque a gente sabe que, se a gente pegar como exemplo as nossas estradas aqui,
Imagina tirar aqueles caminhoneiros que são obrigados a fazer viagens de 36, 48 horas sem dormir. Porque não adianta nada você fazer campanha incentivando ele a dormir e o pobre do caminhoneiro ter que entregar a carga em 48 horas e sem discussão, né? Agora imagina pegar tudo isso, né, que é um perigo nas estradas, e levar pro mar. E melhor, sem ter todo o custo que do diesel, né, do diesel do caminhão, mas também do próprio combustível do navio, que não é algo barato. E de toda a tripulação também que você tem ali do navio. Por mais que esses cargueiros eles não sejam usados para viagens entre continentes, pelo menos por enquanto, se for usado só para transportar cargas de um ponto ao ponto, por exemplo, pegar do Brasil, trazer do Nordeste para o Sul, já desafoga de uma tal maneira as estradas que isso também tem a ver com mobilidade urbana. Sim, muito. E se a gente for pensar, os navios, eles são um dos meios de transporte mais seguros, né, que existem. Então... E outra coisa, a gente não tem só o fator da autonomia, de ter um navio cargueiro autônomo, que a gente já viu em carros, que é uma experiência muito interessante, que tem milhões de sensores e coisa que nenhum ser humano, mesmo que tenha acabado de acordar de um sono de 12 horas e esteja super alerta, vai ter. A gente tem o quesito das estradas, por exemplo, aqui no Brasil, que são ruins, são perigosos. Então você junta um caminhoneiro que tá há sei lá quantas 1000 horas acordado e precisa rodar sei lá quantos centenas de quilômetros e ainda pega uma estrada perigosa, é uma equação muito arriscada. E eu acho que é o tipo de futuro que vai eliminar muitos riscos pra todo mundo. E é algo que a gente só tem a ganhar. Eu não consigo ver um ponto negativo nisso. Vai aumentar a segurança, vai ser mais barato, vai aliviar o trânsito. Eu acho que eu mal posso esperar pra ver esse tipo de coisa chegar aqui no Brasil. A gente vê muitos exemplos da Europa. E a gente se pergunta quando é que isso vai chegar no Brasil. Quando é que isso vai ser uma realidade aqui. E eu acho que é uma questão de tempo só que o Brasil acompanhe a inovação ao redor do mundo. Isso tem acontecido em pequenas coisas, mas nessas grandes coisas eu tenho um bom sentimento. Andressa, eu acho que vale a gente também deixar um outro aviso aqui. Que a gente está focando um pouco na parte de mobilidade urbana focado em transporte, porque conforme a gente falou no começo do podcast, mobilidade urbana é um universo gigantesco. Sim. Só a parte da gente falar sobre planejamento dos bairros, enfim, dos núcleos dentro de uma cidade, já dá uma discussão aí enorme, né? A gente tem os planos de organização da cidade. Brasília, por exemplo, tem um plano fantástico, mas eu estive em Brasília recentemente e as distâncias são absurdas também. Então, você sai do bairro residencial porque você quer comer alguma coisa, aí você tem que ir pro outro núcleo, aí você sai dali, você vai pro outro, enfim. E você tem, por exemplo, São Paulo, que tem o plano diretor, né? Que limita. Eu não posso ter comércio nessa área residencial. E eu acho que, assim, é uma discussão enorme. Se a gente for falar sobre isso, existem pessoas respeitadas aí na área que estão anos e anos discutindo esse plano em São Paulo. Eu acho que seria uma ousadia a gente querer falar sobre tudo isso em mobilidade urbana em 40 minutos. Então, a gente está focando aqui no transporte, eu acho que para pegar a pontinha do iceberg, quando a gente fala de mobilidade urbana, né? Mas voltando, então, vamos falar um pouquinho sobre essa cultura do carro. André, você acha que os carros voadores é o futuro, então?
Eu achava até assistir a um TED do Elon Musk. Eu realmente... por mais que eu não tivesse uma visão... não é positiva. É uma visão positiva. Quando eu pensava em carros voadores, eu lembrava de algo mais parecido com um Quinto Elemento, sabe? Um caos. Só que eu achava que esse era o futuro. Eu pensava, gente, agora a gente tem os carros autônomos. Daqui a alguns anos a gente vai ter carro voando por aí. Por que não? Qual que é é muito fácil. Você tem a estrada e aí você tem níveis acima. E vai ser muito legal, vai aliviar o trânsito e etc. Vale falar que tanto a Airbus, em conjunto com o Uber, eles estão pensando, ou estavam, não sei em que pé que está esse projeto, em soluções de carros voadores autônomos, ou seja, de mini helicópteros, né? A gente até fez um texto sobre isso no Inova Social. Na verdade, eram veículos que conseguissem pousar e decolar de forma vertical, igual os helicópteros. Mas eu sinceramente não sei a quantas anda esse projeto. Mas conta, por que você mudou de opinião, então? Não, eu mudei de opinião porque eu acho que é legal colocar na descrição desse podcast o link pra esse TED do Elon Musk, que é muito, muito, muito legal. E quando perguntam pra ele o porquê, né, dos carros voadores não serem o futuro, ele simplesmente fala: como que eu vou garantir que o cara que tá com aquele carro voando em cima de mim fez a manutenção daquele carro? Como que eu vou garantir que uma calota não vai cair e cortar minha cabeça fora? E é verdade. E o que o Elon Musk tá fazendo, ao contrário do que a gente imaginava que ele faria? Ele tá escavando, ele tá fazendo túneis, e a intenção dele é construir túneis que podem levar carros a 200 km por hora de um ponto ao outro. E o mais interessante é que acho que você escavar é algo muito mais fácil do que você inventar uma tecnologia para um carro que voa. E você também pode escavar o quanto você quiser. E também tem a vantagem de que a Terra, ela absorve de forma muito fácil os ruídos. Então, a intenção é que tudo isso seja muito silencioso. Porque imagina só um mundo com carros voadores em que você tem medo de andar na rua, pensando que alguma peça vai cair na sua cabeça. E outra, imagina o barulho, sabe? Eu não penso nem em questão de poluição, porque se existissem esses carros voadores, eu imagino que eles seriam movidos a energia elétrica e etc. Só que imagina o barulho. Se os carros andando normalmente na rua fazem um barulhão, agora imagina níveis e níveis de vias acima da nossa cabeça. Então eu acho que essa visão do Elon Musk de construir túneis para os carros é muito mais interessante e muito mais viável, sabe? Eu acho que o que eu mais gosto no Elon Musk é que ele é um cara que, quando ele fala, você percebe que ele sabe do que ele tá falando. Ele não tá sonhando. E muitas pessoas... Quem não conhece o Elon Musk, ou quem acaba conhecendo ele superficialmente, acha que ele é o cara que quer povoar Marte, acha que ele é um louco, ou que ele tá propondo algo que as pessoas que vivem hoje não vão ver. Mas, na verdade, ele é um cara que tá inventando coisas pra agora e coisas acessíveis. E ele se preocupa com isso, de além de trazer soluções interessantes para as pessoas, ele pensa em trazer soluções acessíveis. E isso em tudo, não só falando de carro. A gente falou há pouco tempo das telhas para as casas, que são painéis de energia solar e que custam a mesma coisa ou mais barato do que uma telha normal. Então, eu gosto muito dele e eu acho que todo mundo tem que assistir aos TEDs dele, porque soma muito no nosso conhecimento.
O que eu acho legal do Elon é que ele é muito simplista, né? Ele acabou com o sonho de carro voador quando ele falou assim, imagina se uma calota cai de lá, cai do carro e decepa a sua cabeça. Acho que ele acabou com todo o meu sonho aí, numa frase. E é uma coisa muito simples, né? Agora, é engraçado falar um pouquinho sobre... Quem quiser, a gente vai colocar, como o Andrés falou aqui nos comentários, os links, né? Ou aqui no post, se você estiver escutando isso pelo inovasocial.com.br. É engraçado que ele criou essa empresa que está fazendo o projeto dos túneis, a Boring, que é um grande, na verdade, hobby para ele, né? Ele mesmo fala, eles criaram a Boring, que é um grande grupo de estagiários com algumas máquinas de segunda mão que eles separam lá algumas horinhas por semana para poder pensar em alguma coisa. Olha, eu não sei onde que o Elon tá achando esses estagiários, mas os caras são gênios. Eles trabalham 4 horas por dia só, então é realmente algo... O que você faz quando você é bilionário, né? Você abre uma empresa chamada Boring, que significa entediante em tradução livre, né? E acaba inventando coisas que podem mudar, sim, a mobilidade urbana no mundo inteiro. Então, eu invejo os hobbies do Elon Musk. Mas enquanto ele não sai fazendo buraco por aí, torto à direita, né? A gente também tem visto surgir algumas soluções bem interessantes. São os carros da Tesla, por exemplo, até mesmo do Elon, né? Mas essa semana a gente escreveu... Essa semana, brincadeira. Já faz um tempo, na verdade. Nós escrevemos sobre um trem movido a hidrogênio. Que reduz muito também, não só poluição, porque muitas vezes eles são elétricos, né? Então tem toda uma diferença. Mas esse trem, ele tem uma questão de mobilidade muito interessante. Se você pegar algumas cidades que não tem infraestrutura para você levar toda aquela rede elétrica, né? Você normalmente usa trem a combustível fóssil, né? E esse trem que está sendo desenvolvido, a gente vai deixar também aqui o link, ele consegue ir para vários lugares, é só você fazer como que chama? O caminhozinho do trem? Me fugiu o nome agora. O que? O trajeto? O trilho, né? Sim, trilho. Sim. Só você fazer o trilho, então você não precisa ter toda a infraestrutura daquelas redes elétricas, e isso facilita muito, porque você consegue acessar lugares que normalmente não teriam acesso a esse tipo de tecnologia. A gente fala tanto em tecnologia, a gente pensa em tecnologia é uma coisa do amanhã, né? Mas a gente esquece que tecnologia o martelo é um produto de tecnologia, por mais que seja arcaico. Essas pessoas que antes teriam acesso só lá a Maria Fumaça, enfim, que existe muito ainda, né? Para quem tá aqui na região da Baixada Santista, sabe muito bem como a gente tem lá postos da Petrobras tirando petróleo, né? Vê muito trem cargueiro, né? Passando. E esse tipo de alternativa movida a hidrogênio, ela não só diminui a poluição, diminui a questão de todo o custo, né, que teria, mas também ele pode levar para outras pessoas que normalmente talvez não tivessem alternativa. Acho que aí sim nós conseguiríamos fazer uma trans-siberiana brasileira, né? Porque a gente nunca conseguiu ligar efetivamente o país de ponta a ponta de uma forma, seja de estrada ou de via de trens, né? E outra coisa, eu acho que como a gente tem falado muito sobre inovação urbana no Inova Social, que ele normalmente cai muito na questão dos veículos autônomos, dos veículos movidos
como é que fala? A combustíveis alternativos. E outra coisa muito legal que a gente falou na semana passada, se eu não me engano, foi de um ônibus da Mercedes-Benz autônomo que está sendo testado em Amsterdã. E você olha as imagens do projeto do ônibus e você realmente se sente no futuro. Porque é um ônibus que, claro, precisa ter um técnico, digamos assim. Porque, enfim, acho que logo no começo, por mais que ninguém precise encostar em nada num carro autônomo para que ele possa se movimentar, é importante ter um técnico, pelo menos no começo. E ele é muito bonito e ele é muito funcional. Ele tem até... É um ônibus que tem até... como chama? Carregador wireless. Que são aqueles carregadores por indução. Então, você pensa, não, mas isso é uma coisa do futuro, isso é uma coisa da Europa. Mas, poxa, os nossos ônibus aqui no Brasil, muitos são da Mercedes-Benz, sabe? O que impede que essa tecnologia venha pra cá. Mas uma coisa que ainda o Elon Musk fala muito é que, não, os carros autônomos, eles não são uma solução pro trânsito, ainda não são. Pelo contrário, pela visão do Elon Musk, os carros autônomos... Ele quer que esses carros sejam acessíveis, ou seja, que as pessoas consigam comprar um carro autônomo da mesma forma como elas conseguem comprar um carro popular. E eu imagino que todo mundo vai querer andar em um carro assim, e logo eles vão tomar bastante espaço nas ruas. Então, por mais que eles sejam uma solução para segurança, por mais que eles sejam uma solução muito interessante para a poluição e tudo mais, eles ainda não são uma solução para o trânsito. Então, é preciso, sim, você desenvolver transportes alternativos para que você desafogue isso. Então, o máximo que a gente puder tirar de caminhão das estradas, das ruas, enfim, é interessante tirar. Enfim, eu acho que a gente tem que aproveitar mais os recursos que a gente tem à nossa volta, sabe? E deixar que cada transporte use a melhor forma, a melhor via para cada coisa. Então, eu moro na cidade e eu trabalho na cidade e eu preciso usar as ruas da cidade. Agora, qual a necessidade qual a diferença de um caminhão usar uma estrada e usar uma via marítima, por exemplo? Sabe? Então... Voltando ao ponto que nós falamos aí dos navios autônomos, né? Muita gente deve estar se falando, mas vocês estão pregando aqui tudo autônomo, então quer dizer que vai perder um monte de empregos, motorista. Não, a gente só vai mudar o jeito que a gente vai controlar essa galera, né? No caso do navio autônomo, né? Tem um vídeo muito interessante, apesar de ter parecido que saiu de um filme de ficção científica. Ele mostra uma central onde é controlado e acompanhado todos aqueles navios cargueiros passeando pelo mundo e tudo mais. Nós não vamos cortar empregos, nós vamos apenas atualizar essa galera. Sim. Então, quando você fala em um ônibus autônomo... Claro, o ônibus autônomo é legal, ele diminui um custo em questão de... Principalmente se ele tiver uma alternativa, se for elétrico, com energia solar, num lugar que possa ser, enfim. Ele tem toda uma redução de custo. Mas, gente, é tudo máquina. Não esqueça que nós precisamos ainda do homem para operar. Então, nós não vamos... Sim. O homem tem que apertar o botão de iniciar, pelo menos. Exato. Alguém precisa ligar isso. Então, eu acho que pra gente chegar num futuro de filme de ficção, onde tudo é controlado remotamente por uma inteligência artificial, eu acho que isso... Nós estamos aí, sim, falando de 100, 150, 200 anos, não sei. Dependendo... Se a gente não conseguir explodir o planeta antes... Mas a gente falou aqui muito de carro, Andressa. Você acha que dá... Então dá pra viver sem carro, já que a gente tá pregando tanto que o problema do trânsito em si é o carro? Você acha que dá pra viver sem?
Olha, antes de entrar exatamente nesse assunto, eu quero só complementar o que você disse sobre a questão dos empregos, sobre ter alguém operando uma máquina e tudo mais. Gente, vocês já viram como é que funciona um voo de um avião comercial? Se você tem muitos comandantes que colocam uma GoPro na cabine e mostram um voo muitas vezes o voo completo de um lugar até o outro. Não desmerecendo, claro, eu imagino que essa seja uma profissão muito difícil. Mas se você for olhar, o piloto, ele aperta um monte de botões. E ele não fica lá segurando o manche, a viagem inteira, com o avião como se ele fosse um carro. Não, o avião ele anda no piloto automático, ele voa no piloto automático praticamente a viagem inteira. Então, só que, de qualquer forma, eu não me imagino entrando em um avião sem nenhum piloto, sabe? Sem um comandante, com alguém falando, não, gente, tudo bem, tá tranquilo. Esse avião, ele vai decolar e vai pousar sozinho, sabe? Eu imagino que, por questões de segurança, sempre seja necessário ter alguém... nem que seja pra apertar um botão de iniciar e um botão de finalizar uma corrida, digamos assim. O que eu acho é que a tecnologia vem pra melhorar só. Então, não acho que as pessoas vão ser demitidas loucamente. Eu só acho que vai haver uma atualização dessas funções. Mas... Você falou uma coisa interessante. Outro dia eu acompanhei uma discussão sobre isso, né? Os aviões são um meio de transporte que eles poderiam ser muito bem controlados, como são controlados os drones militares dos Estados Unidos. Alguns drones até são maiores do que um 747, né? Que é um avião grande, de grande porte, né? Agora me fala, você vai confiar em colocar 200, 300 pessoas no avião e falar assim, gente, vai tranquilo que eu tô controlando aqui de baixo. Pois é, diz né? uma coisa... E se o Wi-Fi falha? E se cai aquela conexão? Precisa ter alguém para apertar o botão, entendeu? Então eu acho que esse é... O próprio Elon, ele fala sobre essa questão da confiança. Nesse TED que nós estamos indicando aqui no podcast, o Chris Anderson, ele pergunta assim, então até quando eu vou poder sair de um estacionamento em Los Angeles e parar em Nova York, né? O Elon fala até o final de 2017, mas você vai conseguir dormir realmente dentro do carro? Então é a questão da confiança. Se dentro de 1 milhão acontecer 2 acidentes, você já não vai sentir toda aquela confiança. Porque você sabe que 0,00001% acontece. Sim. Então tem a e questão... se eu for, tem o fator... né? Se eu for aquele 0,001%... Exato, e vai acontecer muito toda essa trajetória aí, porque aconteceu até hoje, enfim, não tem como, né? A questão é reduzir os acidentes. A gente tem que lembrar que é mais perigoso você pegar uma estrada do que você pegar um voo. O Vitor mesmo pode falar, ele já pegou voo com o comandante contornando como chama? Um furacão. Um furacão. Então, assim, só que é mais seguro isso do que muitas vezes pegar uma estrada aqui. Quantos acidentes acontecem nas estradas? E quantos acidentes de avião acontecem? Quantos acidentes com navios acontecem, sabe? É muito perigoso viajar de carro. A gente meio que se acostumou com isso e acha que é seguro... Porque quando um avião cai ou quando o avião sofre um acidente, são 200, 300 pessoas que morrem. E quando um carro bate, são 5 pessoas que morrem. É uma tragédia muito menor. Mas mesmo assim, se a gente for somar o número de pessoas que morrem viajando de carro e viajando de avião, por exemplo, é uma diferença absurda. Então, é sim importante aumentar a segurança para as pessoas, porque, né... Querendo ou não, para longas distâncias, agora a gente vai entrar melhor nesse assunto se o carro é extremamente necessário ou não. O carro, ainda assim, é muito necessário para muitas pessoas. Então, a gente não pode simplesmente abolir e colocar todo mundo para andar de bicicleta. Não tem como. E, Vitor, entrando no assunto que você estava introduzindo, para mim,
é fácil não usar carro. E eu acho que isso é muito mais uma questão de costume e de estilo de vida. Eu não dirijo, eu não sei dirigir. Eu peguei num carro, assim, 2, 3 vezes há muitos anos e foi num ambiente totalmente controlado, só pra eu sentir como era. E até hoje eu não sinto tanto interesse nisso, sabe? Acho que principalmente quando você mora numa cidade como São Paulo, em que não dá pra usar o carro todos os dias, porque senão você fica louco. Eu acho que é um gasto muito grande pro meu estilo de vida. Então, eu acho que é aí que a gente entra na questão do costume e tudo mais. Eu acho que viver sem carro não é possível. Apesar também no meu dia a dia não há necessidade de carro, mas eu acho que ainda hoje é necessário. De novo, citando o titio Elon, ele fala que os carros autônomos você pode, no futuro, usar ele te levar para o trabalho e depois, durante o tempo que você está no trabalho, que normalmente você estaria pagando o estacionamento, o carro tá lá fazendo dinheiro para você, como um Uber, aqui no Brasil a gente tem o 99 também, né? Mas eu acho isso interessante porque o Elon, ele tá falando de uma coisa de tecnologia, de um futuro não tão distante, que nada mais é do que economia compartilhada, né, Andressa? Sim. E eu acho que você não precisa, na verdade, ter o carro autônomo para fazer isso. Hoje já existem aplicativos que você pode alugar seu carro próprio, né? Seu carro não de frota. E eu acho que, na verdade, o futuro não é a questão do autônomo ou do elétrico ou da inteligência artificial. Eu acho que o futuro ele tá na economia compartilhada. E quando eu falo economia compartilhada, não só do carro, mas espaços. Se eu tenho, no caso, um escritório pequeno, se eu faço home office, para que eu vou atravessar a cidade para trabalhar no coworking? A gente tem muito esse exemplo de algumas cidades, principalmente São Paulo, Rio um pouco menos, mas no sul do Brasil a gente tem muito isso também, né? O que acontece? Os coworks, eles ficam tudo em áreas empresariais, né? Até por questões também, de novo, daquela questão do plano diretor, então de não ter áreas comerciais dentro de áreas residenciais. Mas se eu faço home office e eu preciso de um escritório, eu vou ter que atravessar a cidade para isso? Não, é a mesma coisa que você trabalhar numa empresa normal, né? Aí não é home office. Não muda nada. Então, eu acho que a questão da economia compartilhada, se fosse para falar o que é o futuro, eu diria mais na economia compartilhada do que os robôs do titio Musk. E na verdade é um futuro que já existe, né? A gente, há alguns meses, fez um mês com conteúdo focado em economia compartilhada. E eu acho que é interessante porque é a mesma coisa que você pegar uma vila que tem pequenos produtores, uma vila, digamos, autossustentável, e amplificar essa vila usando a internet. Então, é como se... Quando eu abro um aplicativo para alugar um carro de alguém que disponibilizou esse carro e não é uma empresa de carros nem nada, é uma pessoa que tá fazendo isso, é como se eu pegasse o carro emprestado do meu vizinho. Só que às vezes é um vizinho que mora, sei lá, 10 quilômetros da minha casa. E eu nunca conheceria ele se não fosse pela tecnologia. Então, eu acho que a tecnologia tem amplificado essas vilas sustentáveis, digamos assim, sabe? Eu não tô falando sustentável na questão de vilas que a gente vê por aí, que... Ecovilas, né? Ecovilas, isso. Não, eu tô falando de vilas, de vilarejos, de bairros. Então, eu acho que essa é a visão que eu tenho.
da economia compartilhada. E que não é algo revolucionário, não é algo que não existe, sabe? Ninguém tá inventando a roda. Só estão colocando uma gotinha, sabe? Uma gotinha da Alice no País das Maravilhas, sabe? Que amplifica o tamanho daquilo. E é o que a internet tem feito hoje. Então, eu posso alugar a casa de um cara que mora sei lá, em Amsterdã. Eu posso fazer isso. Eu não preciso que alguém me indique, eu não preciso reservar algo em hotel, eu não preciso de uma empresa uma empresa de viagem que vai superfaturar a minha reserva e vai fazer isso pra mim. Não, acho que a economia compartilhada faz com que a gente se torne independente, sabe? Ninguém precisa mediar nada pra gente. Então, eu acho que isso tem até melhorado a forma como as pessoas vivem na sociedade, como as pessoas vivem em comunidade, digamos assim. E Andressa, pra gente encerrar então o papo de hoje, se você fosse escolher aí, quais são as soluções, na sua visão, da mobilidade urbana, então, para melhorar isso, o nosso cenário hoje de viver em cidades, viver em comunidade, o que você vê aí pro futuro? Eu acho que a primeira coisa é pensar no coletivo. Então, não adianta a gente ter um plano diretor maravilhoso, não adianta a gente ter carros autônomos e túneis que levam esses carros de um ponto a outro a 200 km por hora. Eu acho que a gente tem que pensar no coletivo. Acho que não adianta ficar esperando o futuro chegar, sabe, Vitor? Sabe, por que eu vou esperar chegar um carro autônomo aqui? Ou por que eu vou esperar chegar um navio cargueiro autônomo que vai levar as encomendas da minha empresa de um lugar ao outro, se eu posso começar a mudar as coisas? Então, eu acho que a gente começa por isso. Pelo pequeno, sabe? Pelos pequenos esforços do dia a dia. Eu vou deixar meu carro um dia em casa, eu não vou ser babaca com um ciclista, eu vou ir até a padaria da esquina a pé. Ou se eu trabalho no home office, não tem porquê eu ir trabalhar num coworking que vai me fazer colocar mais um carro na rua ou ocupar mais um espaço no transporte público simplesmente porque eu tô a fim de ver gente. Sabe, essas coisas que parecem pequenas porque a gente tá falando de uma pessoa só, mas que se tornam algo muito grande quando várias pessoas fazem juntas. Parece meio piegas falar isso, mas eu acho que o futuro da mobilidade tá nisso. Tá em pensar nas minhas ações como parte de um todo. E que as minhas ações, quando elas são multiplicadas, elas se tornam muito grandes. E podem fazer toda a diferença. E você? Você tem alguma visão menos romântica que a minha? Eu acho que a questão da mobilidade urbana, ela se resume em pessoas, realmente. Não foi o que você falou, não são carros autônomos, carros voadores, não importa, ele se resume a pessoas. Eu acho que a partir do momento que a gente parar de virar Sabe o Pateta? Tem um desenho emblemático do Pateta. O Pateta bonzinho e o Pateta quando ele entra dentro do carro, né? Uhum. Se a gente parar um pouco de ser esse Pateta quando entra no carro, da pressa, da correria, e lembrar que você tá ali em cima de 1,5 tonelada, 2 toneladas, e o pedestre ele é uma pessoa de carne e osso, então ele com certeza ele nunca vai ganhar essa luta com as 2 toneladas de ferro e plástico que você está dirigindo. Então eu acho que o futuro da mobilidade
é isso, ele se resume nas pessoas. Então, se você quer ir de carro, vá de carro. Se você quer ir de bicicleta, poxa, legal, eu nunca consegui aprender a andar de bicicleta direito. Mas admiro muito os ciclistas. Se você quer pegar metrô, que nem eu, que adora andar de metrô pra cima e pra baixo, se sua cidade permite isso, né? Mas também se a sua cidade não permite nenhuma dessas opções, eu acho que a gente tem que começar também a se mexer. E foi um pouco o que a gente falou com o Germano no último podcast. Não adianta a gente cruzar os braços e ficar esperando uma ação do governo, iniciativa privada, nem nada. Eu acho que o cidadão também tem esse papel de, aqui no caso da discussão, melhorar a mobilidade urbana. Então, assim, se você trabalha numa empresa que você demora 2 horas para chegar lá, que tal propor pro seu chefe de fazer um dia home office para poder economizar não só o transporte, mas economizar um dia de energia elétrica daquele escritório que fica o dia inteiro aceso. Eu já trabalhei em lugares que o andar inteiro ficava aceso e uma pessoa trabalhando, né? Então, eu acho que só vale de você ter que pagar os gastos que essa pessoa tem para se locomover pela cidade é muito alto, sabe? Sem dúvidas. É meio que... Então... E outra coisa, não adianta ficar esperando de braços cruzados o governo fazer algo. A gente tem que correr atrás. E também não adianta achar que uma empresa privada vai ser a solução para tudo. O Uber é um exemplo disso. Quando o Uber chegou aqui no Brasil, nossa, era maravilhoso. Realmente foi muito importante para que esse mercado se mexesse. Mudou muita coisa. E só que chega um momento em que as coisas, os defeitos começam a aparecer. E é normal isso. Só que, por exemplo, o Uber não chega na periferia. Não chega na periferia. Por N questões, por preconceito, por... Enfim. Só que, e aí, o que eu faço? O Uber é uma empresa privada. Se eles não quiserem chegar na periferia, eles não vão chegar. E ponto. É diferente, eu não tenho como cobrar isso, é diferente de um órgão do governo, que eu poderia muito bem cobrar para que isso chegasse na periferia, da mesma forma como eu tenho que cobrar para que o metrô chegue na periferia, para que os ônibus cheguem na periferia. Então, eu acho que a gente tem que ter muito bom senso nisso tudo. E aquela coisa, pensando na questão das empresas privadas, entra as implicações do livre mercado. Se o Uber não chega na periferia, ok, eu vou criar aqui, então, uma empresa que chega na periferia, que é o caso do Uber, que a gente já falou no Inova Social, que é o Uber que atende a área da Brasilândia. Então, sabe, a gente faz parte, a gente tem que se pensar como parte de um todo, e que cada coisa que a gente faz vale muito. Nenhuma empresa chegou onde está com milhões de funcionários, com milhares de funcionários. Cada iniciativa que hoje é muito grande começou com a ideia de 1, 2 pessoas. Muitas vezes dentro de uma garagem, sabe? Então, eu acho que a gente tem que parar de se subestimar e parar de subestimar as nossas ideias. É muito importante isso. Legal. Bom, nós vamos ficando por aqui, então, mais esse episódio. Semana que vem tem mais. Deixa aqui nos comentários a sua opinião do que você acha que é a grande solução para a nossa mobilidade urbana. E até o próximo programa. Tchau. Tchau, pessoal. Até semana que vem.